Ei gente, tudo bem? Hoje a gente está fazendo nosso primeiro vídeo, a gente vai falar um pouco de islamismo. E para isso eu chamei aqui meu primo, né, que sabe bem de islamismo, para falar para vocês, explicar um pouco melhor o islamismo. Me chamo Arthur e hoje falarei sobre uma das religiões mais seguidas do mundo, porque mais de 1 bilhão de pessoas professam essa religião. Essa religião foi fundada por Maomé no século VII, no oeste da Arábia. A religião se espalhou inicialmente pela África, a Ásia e sul da Europa. Maomé, nascido em Meca, cidade com tribos politeístas, ou seja, com mais de uma religião, era rota de caravanas que transportavam mercadorias do Oriente para o Ocidente. Maomé nasceu em 570 depois de Cristo, foi comerciante e condutor de caravanas até os 40 anos, o período em que teve contato com judeus e cristãos, que são os povos que cultuavam a um só Deus. O principal templo de Meca era Caaba, onde estava a Pedra Negra, que era adorada por diferentes tribos, pois segundo a tradição, essa havia caído do céu. Conforme diz o Alcorão, o livro sagrado muçulmano, quando Maomé tinha 40 anos, passou a ter visões na quais Deus falava com ele, por meio do anjo Gabriel. Esse Deus é o Deus Alá, para ser seu profeta, e levar o monoteísmo para a Península Arábica. No entanto, Maomé não era um ser divino. Os primeiros convertidos árabes foram seduzidos pela simplicidade e austeridade da palavra, a submissão a um Deus e dever de se purificar antes do julgamento final. O monoteísmo não agradou aos comerciantes de Meca. Perseguindo Maomé e alguns discípulos, eles foram para Yatrib, que fica a 350 quilômetros de Meca. Esse deslocamento de Meca no ano de 622 ficou conhecido como Hégira e marcou o início do calendário muçulmano. Em Medina, Maomé converteu muitas pessoas e organizou a cidade segundo seus ensinamentos. E foi lá que ele decidiu retomar a Meca, proclamando um jihad, que significa esforço para levar a mensagem divina e combater os infiéis. Esse esforço poderia se tornar uma ação militar, por isso, às vezes, o termo jihad é chamado de guerra santa. A retomada de Meca era fundamental, pois segundo o profeta, a Caaba tinha sido construída por ordem divina e sido entregue pelo anjo Gabriel a Ismael. Dessa forma, todo islâmico deveria orar em direção a Meca e visitar a cidade pelo menos uma vez na vida. Agora falarei os princípios muçulmanos. Professar a fé nos ensinamentos do profeta de que só existe um Deus. Todo convertido deve fazer orações cotidianas em honra de Alá e voltado para Meca. Todo muçulmano deve peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida. A esmola é obrigatória para quem pode dá-la. O infiel deve jejuar no mês sagrado de Ramadã, que é o período em que acontece a iluminação, ou seja, quando o anjo Gabriel falou a Maomé. A expansão islâmica e as divisões políticas e religiosas. Um século foi construído um grande império, o Sarraceno, com as conquistas palestinas, que levaram Síria, Egito, Irã, Iraque, África do Norte, Espanha e várias ilhas mediterrâneas. A destruição da unidade política levou à formação de dois principais grupos, sunitas e xiitas. Sunitas, além do Alcorão, seguiam os ensinamentos da Suna, coletânea de histórias piedosas sobre Maomé. Moderados aceitavam como líder político pessoas eleitas pelos fiéis das tribos do deserto. Xiitas, eles aceitavam apenas o Alcorão e como líderes políticos apenas os descendentes de Maomé. Esse grupo minoritário queria o cumprimento integral dos preceitos humanos. Bom, eu voltei para falar um pouco da islamofobia, que nada mais é do que um preconceito contra os islâmicos, né? Como o Arthur já explicou, houve um esforço, né, o jihad, e muita gente associa isso com o atentado das Torres Gêmeas, né? Que, entrando no tema aí, foram xiitas que fizeram esse atentado, já que os xiitas é o grupo mais radical. Ou seja, né, muitos professores perguntam qual a relação do islamismo com o fato atual.
Então você vai poder falar que dizem, né, acreditam que foram os islâmicos do grupo xiitas que fizeram esse atentado contra as Torres Gêmeas, né, contra os Estados Unidos. Então essa é uma ligação que pode acontecer e é muito comum de acontecer. Então na prova fiquem espertos que isso quase com certeza vai cair uma questão dessa na prova. Espero que nosso vídeo tenha ajudado, né? Pois a gente trabalhou muito duro nele e é isso. Muito obrigado.